Hola, soy la maestra Liliane Teresa. Vamos falar sobre linguagens artísticas, cultura, patrimônio histórico-cultural e as profissões na área das artes. A primeira parte da nossa apostila, que é a unidade 1, fala sobre o conceito de linguagens artísticas. A arte é tudo aquilo que o homem pode expressar através da sua cultura, da sua história, a sua emoção. Pode ser através de uma pintura, de uma escultura, de um desenho, de um filme, de uma música. E cada elemento desse que foi dito, ele está envolvido dentro de uma linguagem artística. Então, o que a gente chama de linguagem artística? Linguagem artística é teatro, dança, artes visuais e música. Dentro de cada uma dessas, há sub-artes ou submovimentações, ou estilos, ou manifestações artísticas. Por exemplo, nas artes visuais a gente tem desenho, escultura, que são os prédios, arquitetura, que são os prédios, escultura, pintura, cinema. A gente também tem história em quadrinho e web art. Web art é tudo que você vê numa tela de computador. Pode ser um game, pode ser, de repente, um filme que foi feito digital, todo digital, pode ser uma animação, pode ser uma pintura digital. A gente chama isso, tudo que você vê no site, essa própria tela que você está vendo, a gente chama de web art. Atividade 1. A primeira atividade que você vai ter que fazer é o seguinte. Vamos lá, então. Você tem aqui algumas manifestações artísticas. E nessa parte de baixo, entre parênteses, você vai ter que dizer qual é o tipo de linguagem artística que está sendo apresentada lá no México. É um teatro? É uma dança? É uma arte visual? E aí você vai colocando aqui embaixo. Pode escrever a lápis ou a caneta. Vamos seguir mais um pouquinho. Nossa segunda atividade, ainda na primeira unidade, o primeiro capítulo, é cultura e patrimônio histórico-cultural. Bens materiais, bem imateriais. Bem, começar, o que é patrimônio? Patrimônio quer dizer um bem, uma coisa que pertence a alguém. Porém, se ele é um patrimônio histórico, artístico, cultural, ele não vai pertencer só a uma pessoa. Ele passa a pertencer a uma cidade, ou um país, ou o mundo inteiro. Quando o patrimônio ele por exemplo, municipal, quer dizer que ele só pertence a uma cidade. Quando ele é mundial, pertence ao mundo inteiro. E quem é que determina o que é um patrimônio histórico, cultural? Geralmente, são órgãos do Estado, que pode ser um instituto especializado só em artes, só em escavações, só em livros antigos. E nesse instituto, tem profissionais voltados também para a arte que vão estar dizendo onde foi que nasceu aquela dança, quem são as pessoas, de que parte do mundo que tem aquela dança. E quando ele elabora todo um documento dizendo que aquilo é tão antigo e tão importante que não tem nenhuma parte do mundo, ele se torna um patrimônio importante e que pode se transformar em um ponto turístico e tudo mais. O que a gente pode chamar de patrimônio? Pode ser um prédio, uma festa, uma dança, uma música, ou, se não, uma culinária, uma comida típica, ela pode ser chamada de patrimônio. No Brasil, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, Artístico Nacional. E, a nível de lei internacional, a gente tem a Unesco. Aqui embaixo você vai ler um pouquinho sobre o que é o patrimônio. Avançando mais um pouquinho, a gente vai falar aqui sobre patrimônios e bens materiais e imateriais. O que é material? Material é tudo que é tangível, pode ser tocado. É uma forma, exemplo, de se dizer assim, por exemplo. Então, um museu. Um prédio muito antigo, uma praça muito antiga, uma igreja, um livro muito antigo. De repente, uma biblioteca em si, melhor até, ela pode ser considerada um patrimônio de bem material. A gente tem dois exemplos aqui, um no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, pertinho da gente, a gente tem o Cais do Valongo. Esse Cais do Valongo é um local que a gente tem até aqui um pelourinho, ou uma espécie de marco, né, do local, aonde os negros que chegavam da África ficavam e depois eles passavam a ser negociados e tudo mais. Nesse local foi onde desembarcou cerca de 4 milhões de pessoas, nessa condição de escravo. A gente vai falar sobre essa questão mais lá na frente, vamos falar sobre consciência negra e tudo mais. Mas por que ele é importante? Assim como a cidade de Ouro Preto, assim como a cidade de Paraty, assim como o Centro Histórico de Olinda, e até a Capela da Luz aqui,
em São Gonçalo? Eles são importantes porque ocorreu uma história muito importante que faz parte da história do Brasil e do mundo inteiro. Você imaginar que tantas pessoas atravessaram um Atlântico para ir para uma outra parte do mundo, você e começar a estudar um pouquinho mais sobre isso, descobrir que ali embaixo tem cemitérios dos pretos novos e tudo mais, que a gente vai falar mais à frente, torna aquele local um marco para a história. E aí sim ele se torna um patrimônio mundial. Por isso ele está tombado pela Unesco. Estar tombado significa não derrubar, e sim que ele recebeu um documento que a gente tem que cuidar, tem que preservar, tem que contar essa história para as próximas gerações. Lá no México, a gente tem esse templo de Kukulcán. Esse templo é um templo em forma de pirâmide. Essa pirâmide está escalonada, escadinha, ó, em forma de escada, não é como aquelas pirâmides do Egito. E ele também foi feito por um período muito antigo, de uma civilização que nem existe mais hoje. Por ele ser muito antigo, por ter determinada forma de se construir aquela pirâmide, por ter alguns baixos relevos ou desenhos incrustados na parede, por ter sido feito numa época que ninguém nem imaginava que existia pessoas ao lado de cada América, ele é considerado um patrimônio histórico mundial. Assim como aqui embaixo, quando você clicar aqui por cima, você pode também conhecer outras cidades e sítios arqueológicos do México. Avançando mais um pouquinho, você vai continuar seus estudos, vai ver também que o patrimônio imaterial. Imaterial é aquilo que não pode ser tangível, intangível. Você não pega uma festa, você não pega uma música, você não consegue tocar um costume, uma forma de fazer um prato, por exemplo. Então, esse patrimônio imaterial, por exemplo, a gente tem ali o frevo, de Pernambuco, e a festa também de Olinda. A festa do Carnaval de Olinda já é um patrimônio mundial. Só lá você vai ter esses bonecos gigantes, desfiles de bonecos gigantes. Porém, a gente tem algo muito semelhante na festa do Dia dos Mortos, no México. Também tem os bonecos gigantes deles. Só que os bonecos gigantes deles se chamam mojigangas. Lá também, no México, eles vão ter o patrimônio material no Dia dos Mortos, onde eles vão montar altares, onde vai ter aqueles papéis picados, que é aquelas bandeirinhas toda furadinha, onde a gente vai ter também desfile de caveiras mexicanas, desfile de bonecos gigantes, e a gente também vai ter a Catrina, que é aquela personagem, aquela mulher super elegante, mas com cara e com rosto, né, de caveira. Algumas meninas fazem a maquiagem, rapazes também, e tem pessoas que preferem usar máscara. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Trabalho da segunda atividade para a gente fazer. Imagine que você foi visitar o México. Você pode desenhar, ou você pode fazer uma fotomontagem, ou você pode, fotomontagem é pegar duas fotos e recortar e colar e montar, pode ser no computador, pode ser feito no recorte de papel mesmo, fazer colar no papel. E você vai tirar foto desse trabalho pronto. Não esqueça de colocar embaixo, antes de tirar a foto, o seu nome, a sua turma, e vai guardar essa foto e esse trabalho. O trabalho vai guardar para o portfólio físico. E a foto vai guardar para o portfólio digital, que é ali que a gente vai estar te dando as suas notas. No final, a gente vai ensinar como montar esse portfólio. Então, você vai salvando essas imagens numa pasta aí no seu computador e vai guardando os seus trabalhos para poder ser entregue na data que vai ser pedida. Mais um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre o Brasil, o México e o Carnaval lá no México.